Bom dia, bom dia. Estive ontem na consagração do Ministério Haja, ali na Fazenda Viegas, pastor Marcelo, e na oportunidade Deus me deu uma palavra que está lá em Levítico 6, onde vem falando sobre a lei do holocausto, onde vem falando sobre a lei de todo um sacrifício. Sacrifício é quando você dá uma parte de si, holocausto é quando você se dá por inteiro. E então Deus vem ali dando, e Deus faz uma promessa no final de todo aquele preparativo, o sacerdote tem que vestir uma roupa, tirar a roupa, levar as cinzas para fora, tirar as cinzas, tal, e toda essa palavra, todo esse preparativo, no final, se você fizesse direitinho, se o sacerdote cumprisse a palavra de Deus direitinho, havia um mandamento: o fogo arderá continuamente no altar. Essa era a decisão de Deus, que o fogo não se apagasse. Cabia ao sacerdote preparar todo o sacrifício de holocausto, ou seja, se entregar por inteiro a Deus, e Deus manteria o fogo aceso, ou seja, o sacerdote, era obrigação do sacerdote manter o fogo aceso, mas esse fogo é o fogo divino, o fogo de Deus, é uma promessa de Deus no mundo espiritual. E esse fogo é necessário, porque esse fogo é a presença do Senhor, é a presença do Senhor que bota o diabo para correr, que sabe que você tem o teu filho doente. Você não precisa chamar pastor, você colocar a tua mão e repreender todo o mal, e o mal tem que sair. Eu estou tendo algumas dificuldades, alguns jovens, eles vêm aqui em casa, às vezes eu encontro ele na rua, jovens que eu sempre ensinei dentro da palavra de Deus como deveria proceder, estão me questionando ultimamente. Eu sempre falei que o nosso Deus, ele não é feminista e não é machista, que não é correto a cobrar que a mulher tampe seus seios, cubra a maior parte do seu corpo, né? Não é correto cobrar. Se o homem também ele fica sem camisa. Onde está isso, pastora Márcia? Talvez você venha me perguntar. Tem uma passagem onde uma mulher é pega em adultério. E os fariseus, querendo pegar Jesus na palavra, ou seja, eles estavam ali com maldade com Jesus, Jesus fazendo o que era bom, Jesus operando milagres, Jesus curando enfermo, vem um povo cheio de veneno, cheio de maldade, usar a Bíblia para pegar Jesus. O problema deles não era nem com a mulher, o problema deles era que a inveja que eles sentiam de Jesus estava contaminando. E aí eles trazem essa mulher em adultério e eles questionam Jesus. Senhor, na lei de Moisés diz que quem for pego em adultério tem que ser morto a pedrada. É o que está escrito? É o que está escrito. Alguém deve ser morto a pedrada. Só que, cadê o homem? Como é que se comete adultério sozinha? A mulher era casada, o homem era casado, foram pego o casal, botaram o homem para correr, liberaram o homem e levaram só a mulher. Isso é justo? Não, não é justo. A Bíblia fala, na lei de Moisés, que eram os dois que deviam ser julgados, tá? Os dois. E depois vamos entrar um contexto. Talvez você venha falar assim, que Deus é esse? Não, peraí, vamos lá. Jesus pegou a pedra e acertou a pedra? A palavra de Deus fala que enquanto aqueles homens queriam matar aquela mulher, usando a palavra de Deus, Jesus veio escrevendo na areia, né? E aí ele falou assim, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aí aqueles homens começaram a debandar, a sair, a ir embora. E ele pergunta para a mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? E ela vai e fala assim, foi embora. Aí ele fala assim, então nem eu te acuso. Mas Jesus deixa o mandamento para ela. Sabe o que Jesus está falando? Eu estou liberando perdão para você agora. O que você fez está errado. Mas eu estou liberando para você agora. Você pode ir embora. Você está perdoada. Você não perdeu sua salvação.
Você está sendo salvo agora, nesse momento, é o que Jesus está falando. Mas vai e não peque mais. Então, na verdade, quem queria matar ela não era Deus, era o diabo. E através do pecado dela, o fogo estaria se apagando, perdendo a salvação. Eu estou tendo alguns problemas com os jovens que eu sempre ensinei o que é certo. Não era justo que uma mulher tivesse que se cobrir e o homem pudesse andar sem camisa. Mesmo porque a maioria dos meus jovens, eles fazem musculação, eles ficam horas e horas se olhando no espelho, aí faz assim com os braços, olha-se o peito, olha a barriga, tudo. Então eles faziam questão de andar sem camisa para que as meninas vissem o quanto seus corpos eram bonitos. É claro que tudo sempre será de dentro para fora, mas eu expliquei para eles que se alguém me olha com maldade, aquela pessoa ela já está pecando, mas se ela desviar o olhar, ela foge do pecado. Então, o perdão está sobre ela. Ela não é atingida totalmente. Porque só de olhar e desejar, eu já pequei. Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou desviar meus olhos e automaticamente o perdão vem sobre a minha vida. Porque eu não sou cega. É isso que Jesus está falando. É melhor furar um olho e entrar e ir sem um olho para o céu, arrancar um braço e sem um braço, sem uma perna para o céu, do que deixar teu corpo inteiro ir para o inferno. É isso que Jesus está falando. Então, se eu olho, e é lógico, eu sou de carne, eu sou humana, eu sinto desejo, e Deus sabe disso. Ele veio em carne e sentiu o nosso sentimento. Eu olho, meu corpo já dá uma gritadinha, eu já pequei. Mas o que eu vou fazer? Vou desviar meu olho. Então ali o perdão e a salvação de Cristo, o sangue de Cristo, aquele Jesus que é meu advogado, meu juiz, me justifica. Então, por quê? Porque eu estou fugindo do pecado. Mas, e a pessoa que está andando nua? Que finge que não está vendo que o seu corpo está ardendo de desejo? A balança de Deus é justa, querido. A balança de Deus é justa. Eu estou tendo dificuldade com alguns jovens, porque eu estou ouvindo dizer que pastores estão pregando no altar que não tem nenhum problema homem ficar sem camisa, não tem nenhum problema homem vestir um shortinho. Às vezes meu esposo, dentro de casa, se as minhas filhas não estiverem aqui, ele não consegue ficar sem camisa. E não é um homem 100%. Eu não sou 100%. Mas eu olho para ele, eu admiro isso, porque ele respeita as minhas filhas. Em sinal de respeito, ele não fica sem camisa. Uma vez ele acordou, ele trabalhava de noite, já estava na terceira ou na quarta noite que ele estava pernoitado, cobrindo também plantão de alguns amigos. E as meninas estavam aqui, acho que umas 10, 9 horas da noite, vendo filme. Ele levantou sem camisa, ele olhou para elas e foi até a cozinha. Sabe o que as minhas filhas falaram? João tá dormindo. Por quê? Porque ele passou por nós sem camisa. Fui atender o portão. E ali elas perceberam que por ele estar muito cansado, ele não percebeu que ele estava nu. Elas perceberam que ele estava sem camisa, sim. Mas você consegue entender? Meu esposo, o respeito com as minhas filhas entendendo que se ele estava sem camisa é porque ele nem percebeu. Ou seja, o pecado ele não pode ser premeditado. Eu não posso premeditar o meu pecado. E muitas coisas, eu falando com meus jovens, pelo amor de Deus, você tem um chamado de missionário, você tem um chamado de pregador. E muitas vezes eles deram para confundir isso com carteirinha. Chamado de missionário, querido, é de pregar o evangelho, é de evangelizar. Não tem a ver com carteirinha de papel, de plástico. O material pode ser melhorzinho do que um papel, sabe? Ou eu plastifico minha carteira. Não, tem a ver com chamado. O chamado que cada um de nós tem, independente de ter carteirinha ou não, de falar das coisas de Cristo, de explicar realmente quem é Deus. O mundo está muito confuso. O mundo está adorando a tantos deuses, que não sabem mais quem é o Deus verdadeiro. Aí falar, meu Deus é assim, meu Deus. Não, peraí, o meu Deus não faz isso. O meu Deus é contra muitas coisas. Ah, que Deus ruim. Não, é porque ele é bom. O meu Deus, ele é de gerar vida. Quem gera morte é Deus estranho. Eu tendo essa dificuldade com os meus jovens,
falando com eles: vocês não podem postar nas redes sociais foto de biquíni, foto de sunga. Vocês estão expondo o templo do Espírito Santo. Eles fingem que não entendem, porque é nítido. O pior mentiroso, uma vez, há muitos anos atrás, quando eu ainda nem era crente, uma pessoa falando comigo e eu olhando, prestando atenção naquela pessoa, o Espírito Santo veio e falou no meu ouvido: o pior mentiroso é aquele que acredita nas suas próprias mentiras. Não saber que o meu corpo está seduzindo o meu próximo. Ah, eu postei de fio dental. Gente, jovens da igreja, você não sabe mais quem é quem. Estão postando seio no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, como se fosse normal. O mundo entrando pela porta da igreja, mas pastores pregando. E aí eu comecei a questionar, eu falei: Deus, eu estou cada dia mais sozinha. Que adiantou eu ler a Bíblia de Gênesis, de Apocalipse novamente até Gênesis e tentar entender e aprender se pastores, homens de Deus, cheios de unção, chamados para liderar, estão pregando que não tem nenhum problema ficar sem camisa, né? E aí sabe o que Deus me deu? Que não tem problema, fala palavrão. Mas uma coisa que Deus me trouxe a lembrança. Eu estive num casamento e eu trabalho com isenção, né? O meu filho estava candidato a vereador, arrumou uns papéis de isenção, nós fomos dando esses papéis. A própria igreja, independente dele ser vereador ou não, a igreja já dava esse papel de isenção para as pessoas tirarem identidade de graça, casarem de graça, se acertarem. Muita gente dentro da igreja morando junto, pecado de fornicação. Pessoas às vezes estão 2, 3, 4, 5, 6, 10 anos morando junto. Bora casar. Deixa eu ver o meu cachorro um instantinho. Eu tô com um cachorro de 18 anos, todo mundo sabe, o Spike, e ele, para levantar, ele me chama, né? Na verdade, ele chama a família inteira, né? Mas como eu tô aqui sozinha, eu e Joana, ele tá me chamando para levantar ele, ele não consegue mais ficar em pé sozinho. E eu já fui e levantei, porque eu fui chamada para cuidar. E é sobre isso, né? E aí eu tava num casamento, tal, trabalho com essa isenção, a igreja trabalha com essa isenção. E nesse casamento, um jovem veio, começou a conversar com a gente num grupo, e eu fui e falei com ele: fulano, como eu falo, eu posso dar o testemunho sem nome e endereço, amém? E aí eu fui e falei: fulano, se você precisar, nós estamos dando papel de isenção para você casar. Por que eu falei isso para esse jovem? Esse jovem, ele é da igreja, esse jovem ele está morando com a namorada, mas já tem tempo que ele está namorando com a namorada e o pastor liberou ele para ele estar tocando em cima do altar. Então ele toca lá no altar tranquilo, morando com a namorada. Fornicação não deixou de ser pecado. Ah, pastora, a senhora está sendo muito dura. Sabe o que ele me respondeu? Ele falou assim: não, casar não, tá muito cedo. Peraí. Ele está morando com a menina, já, sei lá, mais de um ano. Ele tá vendo se vai dar certo. Enquanto isso, tudo bem ele tocar em cima do altar na igreja. É por isso que Deus vem falando para não ter um relacionamento sexual antes do casamento. Mas os nossos jovens agora estão caindo na fornicação. Mas a culpa é de quem? Da liderança. O pastor diz: está tudo bem você cair na fornicação, você louvar. Está tudo bem você cair na fornicação, você continuar em cima do altar. O altar, a lei do holocausto, em Levítico 16, vem falando sobre isso, em tirar a cinza do altar, para que o fogo não se apague. Essa foi a palavra que Deus me deu. Então tá eu pregando aquilo que está escrito na Bíblia e pastores pregando outra coisa. E aí eu comecei a questionar, né? Porque eu vejo que são homens de Deus, eu vejo que tem unção, né? E quando eu fui questionando sobre isso, aí Deus me deu esse Levítico 6, foi o que eu trouxe ontem na minha oportunidade lá na consagração. A primeira coisa, Deus me lembrou que há muitos anos, quando eu ainda era membro, antes de Deus me dar autoridade para repreender demônio, curar enfermos, dom de profecia, gente, Deus me usava muito, né? Usa hoje? Usa.
Mas eu também tenho que restaurar todos os dias do meu altar. Eu estou me envolvendo com muita coisa, conta de luz, conta d'água, levar criança na escola, tudo isso faz parte de ministério. Não tem como eu ser pastor e eu não cuidar da minha casa. Mas às vezes eu me envolvo muito nessas coisas e deixo as coisas de Deus um pouquinho de lado, ou seja, vira cinza. Eu tenho que tomar muito cuidado se eu estou tirando Deus da minha prioridade e colocando minha família. Primeiro, tem muita gente que confunde, tá? Eu já preguei sobre isso, uma vez eu fui pregar até no ágil, eu acabei invertendo, mas deixei a pregação assim mesmo, botei correção. Por que eu errei naquele dia? Porque Joana era um bebê e Joana estava estranhando todo mundo. Minha filha, ela estranhava, né? E Deus veio me dando por quê? Que eu deveria orar, minha filha, né? Porque Deus me perguntou: você sabe o que ela ouviu quando ela estava dentro do ventre? Você sabe o que ela sentiu, o que a mãe dela biológica sentiu quando estava com Joana no ventre? E aí eu vi, pô, peraí, eu oro quando eu vou dormir, mas eu não oro minha filha. Aí Deus mandou eu começar a orar. E eu comecei a orar e repreender isso. Mas Joana, na época, eu ainda não estava, Deus ainda não tinha falado comigo, eu estava sem esse entendimento, botava ela para dormir, eu orava pela minha família, mas eu não orava a minha filha. E ela começou, ficou com a missionária lá fora e ela começou a gritar. E assim que eu dei a paz do Senhor, eu olhando para ela, eu errei a palavra. E o que eu errei? O correto é, talvez você veja essa minha pregação, você já viu? E aqui eu estou te corrigindo, eu deixei lá nos comentários a correção. O correto é Deus primeiro, Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar vem a família e terceiro vem o ministério. Aí sim, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Porque se eu coloco meu ministério acima da minha família, vai dar ruim. Eu não posso largar meus filhos, é minha obrigação. É minha obrigação orientar meus filhos, orientar meus netos, orientar minha casa. Senão não tem ministério, se eu não começar por dentro de casa, pela minha família, com o meu comportamento dentro da minha casa. A minha família é a minha testemunha. Quem vai falar, olha, minha mãe é mulher de Deus. Não, minha mãe não é mulher de Deus. Então, é a minha família, são as minhas primeiras testemunhas. E eu comecei. E aí, quando eu tava, era membro, eu deitada, eu acordei com a voz de Deus e Deus falou assim: nunca confunda unção com salvação. Gente, eu tava dormindo, eu acordei ouvindo essa voz, tomando todo o meu quarto. Nunca confunda unção com salvação. Foi a primeira coisa que Deus me trouxe quando eu comecei a questionar Ele. Deus, são homens e mulheres de Deus pregando no altar. São homens e mulheres de Deus que estão falando palavrão. São homens e mulheres de Deus que pregam no altar, mas falam palavrão e tá tudo bem. São homens e mulheres de Deus que agora estão subindo no altar e dizendo que sim, posso ficar sem camisa, sim, posso andar de short é um material certo, eu não sei falar direito, é fininho. Aí bota a cueca, gente, a gente vê o pênis. Pênis é uma palavra que eu uso na enfermagem. Eu sou técnica de enfermagem, amém? Ali, perfeitamente ali, os órgãos genitais daquela pessoa. Como? Eu vou pregar isso para os jovens, gente. E aí eu orando a Deus, eu falei, questionando a Deus, aí Deus me deu Levítico 6. Primeira coisa que Deus me trouxe a lembrança foi: nunca confunda unção com salvação. A segunda coisa que eu falei: Deus, às vezes, quando eu estou pregando, eu falando com meu pai, né? E eu falo que o evangelho está sendo corrompido, que o evangelho está sendo distorcido. Essa frase eu falo nas minhas pregações, mas ela parece que sai rangendo da minha boca, porque um dos nomes de Jesus é evangelho. E Jesus não se corrompe. Jesus é imutável. Jesus não modifica. Então, como eu posso dizer que o evangelho está sendo corrompido se o Senhor não se corrompe? Como eu posso dizer que o evangelho está sendo mudado, desfigurado, se o Senhor não muda, se o Senhor é imutável, se o Senhor não desfigura, se o Senhor, a tua palavra é 100% verdadeira? Como? Perguntei a primeira vez, Deus nada. Na segunda vez, Deus me respondeu. Deus me respondeu que os líderes dessa geração, a maioria não está mais pregando o evangelho, está pregando
vaidades. Quando um líder, você estiver na igreja, um líder pregar para você que está tudo bem, ele ficar sem camisa, ele não está pregando mais o evangelho. Ele já fugiu do evangelho. Ele está pregando vaidade. Quando um líder virar para você e dizer tudo bem, andar a 100 por hora numa pista de 60, 40, ele não está pregando o evangelho. Ele está pregando vaidade. Quando um líder disser para você que está tudo bem, você fala palavrão, que todo mundo fala palavrão, e a boca dele já está corrompida com algumas palavras, ele não está pregando o evangelho. Ele está pregando vaidade. Porque o evangelho ele não muda, gente. É o mesmo. E a única coisa que Deus quer, Deus fala, sede santo como eu sou santo. É impossível ser santo como Deus. Mas o que ele está falando? Sede santo como eu sou santo. Se esforça naquilo que eu já te mostrei que é errado. É isso que Deus está falando. Se eu te mostrei que é errado, muda. Se eu te mostrei que é necessário mudança aí que eu não estou gostando, muda. Quando Deus fala sede santo como eu sou santo, ele está falando, ó, peraí, você está dando uma vacilada aqui. Muda, conserta-se. Porque muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, mas eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos em teu nome. Naquele grande dia, sabe? Onde as pessoas vão falar, caramba, eu ri, eu debochei, eu fazia piada, eu escarnecia. E muitos que achavam, né, estavam em cima dos altares achando que estavam agradando a Deus. Naquele dia onde você para ali entre o abismo, entre o céu e o inferno, e Deus fala, você olha e fala, caramba, eu não quero, você escuta, porque Jesus falou que haverá gemidos e ranger de dente. Deus não fez o inferno para o ser humano, gente, Deus não fez. Deus fez o inferno para o diabo e seus seguidores, mas o ser humano está seguindo ao diabo. O inferno não foi criado para o ser humano. O inferno, Deus criou o inferno para Satanás e os anjos que lá no céu ouviram Satanás e falaram, não, Deus não está 100% com a razão, questionaram as leis de Deus e preferiram fazer o que era errado. E muitos, olha o que Jesus fala, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, expulsei demônios em teu nome, curei enfermos. E sabe o que Deus vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. É tempo de santificação, para que o fogo no altar arda continuamente. Gente, quando meus filhos, eu já dei testemunhos aqui, muitos testemunhos, muitos. Minha filha, o médico virou para minha filha Stephanie, e o médico não, na verdade toda a enfermagem, o médico sempre muito mais ético. Eu sou técnica de enfermagem, mas, gente, naquela época eu não era. O médico muito mais ético. Eu vi o médico, eu falei para eles, doutor, tem que, os enfermeiros estão dizendo que tem que debastar, mas não debasta, todo dia chega e eu não vejo ninguém fazer esse tal do debastamento. E aí ele pediu para abrir. Quando ele olhou, ele abaixou a cabeça, ele começou a chorar, ele saiu de perto, chorando. Minha filha tinha 17 anos, Stephanie. E a enfermagem toda falando, toda falando. Não tem jeito. Todo dia eu ouvia algum técnico de enfermagem, alguém me falar que não tinha jeito, que ia ter. O carro do alumínio passou aqui, toda hora um carro. Eu dei uma pausada. Todos os dias eu escutava algum técnico de enfermagem, alguém falar que ia ter que amputar a perna da minha filha. Depois você coloca lá, testemunho da minha filha Stephanie. Ela estava com 17 anos, sofreu um acidente de moto. Depois coloca lá e vê ele completo. Gente, eu não sou melhor do que ninguém, mas quando Deus fala que eu estou errada, eu vou lá e me conserto. Para que o fogo não se apague. Naquela época eu nem sabia que ao obedecer Jesus, eu era crente, eu tinha acabado de chegar na igreja. Eu tinha acabado de chegar à igreja. Você não precisa ter 10 anos de igreja para ter unção ou para orar e ver a sua oração sendo respondida por Deus. Todos os dias eu ouvia, não tem jeito, vai ter que amputar a perna. E não era só a perna, era a perna
toda, querido, porque a coxa, ela teve uma fratura exposta na coxa. A perna dela estava podre a partir da coxa, porque ela quebrou o fêmur e ali também começou a apodrecer, porque demorou muito a operar. Depois você vê o testemunho, não tinha mais jeito, acabou. E eu clamei ao Senhor, e eu falei: Deus, tu conhece o meu coração, leva minhas duas pernas, mas não leva a perna da minha filha não, ela só tem 17 anos. Tu conhece o meu coração, Deus, eu vou sem perna, eu vou me arrastando, mas eu vou te adorar. E ali, ponto. Quem conhece Stephanie hoje está com 30 anos, ela fica indo, sabe a idade dos teus filhos? Não, são muitos filhos. 30 anos, gente, andando com as duas pernas. E quando ela estava fazendo fisioterapia, gente, o fisioterapeuta que era crente, ele pegou os exames, pegou as chapas, olhou a perna dela, ele olhava, e ele virou para ela e falou: menina, tu acredita em Deus? Ela: acredito. Aí ele virou: é impossível, pelo que eu tô vendo aqui na chapa, nos exames, é impossível, olhando aqui para tua perna, é impossível não ter amputado a tua perna. Isso é um milagre. Gente, é disso que estamos falando. Levítico 6, Deus está falando: restaura o teu altar, faz tudo o que é necessário, tira as cinzas para que o fogo não se apague. E não tem a ver com anos de carteirinha, não tem a ver com ser pastor, não. Tem a ver, eu tinha acabado de entrar na igreja. Gente, bota lá testemunho do meu filho Júnior, testemunho da Diana, até meus animais aqui, veterinário falou: olha, acabou, a gata vai morrer, tá ali na janela ali, ó, porque onde eu tô ela tá. Tudo aqui é movido pela mão de Deus. Eu não sou melhor do que ninguém, eu sou pecadora. Eu sou pecadora, eu erro, eu falho. Mas aí Deus fala: olha, minha filha, não é assim que faz. Tu errou. Uma vez eu pregando, quando eu acabei de pregar, Deus me deu um puxão na orelha, porque eu preguei assim: ninguém vai ao Pai senão por mim. E encerrei a pregação e Deus me deu um puxão: ninguém vai, Márcia Maria. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o Pai. Eu preguei e eu errei durante a minha pregação, e ao acabar a pregação o Espírito Santo veio e falou: olha, você errou a minha palavra. Então fica com isso que Deus me deu por esses dias, quando eu falei: Senhor, eu tenho tido dificuldade, porque os meus jovens estão questionando quando eu falo que beber é pecado, quando vem um pastor com mais de 20, 30 igrejas, que tem igreja nos Estados Unidos, o cara vai e fala: eu tomo uma taça de vinho, é bom pro coração. Ei, deixa eu te falar, eu sou da área da saúde, não é o álcool que está no vinho que vai fazer bem para o teu coração, não. Ao contrário, o que vai fazer bem para o teu coração é a uva, é o suco de uva. Então, quando esse pastor que tem mais de 30 igrejas, até nos Estados Unidos, pregar que está tudo bem você tomar uma taça de vinho, foge. Porque Deus jamais... Depois bota meu testemunho: eu era alcoólatra, querido. Você já participou de alguma reunião do AA? Eu não. Eu participei, mas eu sei que lá tem um negócio aí que é vencer todos os dias, né? Eu venci com Cristo. Minha mãe era alcoólatra, minha família foi destruída. Depois bota lá testemunho da minha mãe, pastora Márcia M. Cunha. Minha vida, minha família foi destruída por causa de bebida. Tu acha mesmo que eu, alcoólatra, minha mãe alcoólatra, Jesus ia vir me dar uma taça de vinho dizendo que era bom pro meu coração, sabendo que o alcoólatra, ele não pode beber nenhuma dose? Acorda, querido. Tem um monte de gente aí pregando, líderes, pastores, bispos, pastores, pregando vaidade. Foi isso que Deus me deu. Eles não estão mais pregando o meu evangelho, estão pregando vaidade. Eles cresceram tanto, que estão com a soberba de Lúcifer. Soberba de Lúcifer. Eles estão no princípio da queda. A questão é, eles vão acabar caindo, porque Deus vai derrubar. Se continuar pregando vaidade no altar, Deus vai tirar, porque na casa de Deus não fica de engano. Você vai cair com ele? Leia a Bíblia. Leia, conheça o Deus, o único. A humanidade está adorando a tantos deuses que está confusa
em quem realmente é Deus, o que Ele pensa e o que Ele quer e o que Ele espera para nós, a humanidade. Jesus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para nos salvar. E salvar, às vezes, até de nós mesmos. Jesus falou que era necessário que ele morresse e que ele iria preparar e já está preparado casas, moradas para nós, num mundo melhor. Se você está cansado desse mundo aí, das coisas que você vê, você liga a televisão, né? Você entra nas redes sociais, é tanta coisa ruim. Se você está cansado, Jesus te deixou essa promessa. Leia nos evangelhos, você vai lá encontrar que ele falou: olha, estou indo preparar moradas e vou voltar para buscar minha igreja. Fica com essa promessa. Beijo na alma. Opa, aceita Jesus como o único, porque Deus é único. A humanidade está adorando a muitos deuses. Não existe, é um só, tá? Aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. E vamos todos para esse mundo melhor que Deus já preparou e está vindo buscar a sua igreja. Beijo na alma.